Tom Aspinall está prestes a viver mais um grande capítulo de sua trajetória como campeão peso pesado do UFC. No dia 25 de outubro, ele defenderá o cinturão contra Ciryl Gane em Abu Dhabi, na Etihad Arena. No evento principal do UFC 321, a luta promete parar o mundo do MMA, já que coloca frente a frente dois atletas técnicos, ágeis e perigosos, em uma das divisões mais pesadas e tradicionais do esporte. Mas, enquanto sua atenção imediata está em Gane, Aspinall já tem em mente quem pode ser seu próximo adversário, caso consiga manter o título. Isso porque, no card preliminar do mesmo evento, acontecerá um duelo fundamental para a categoria: Alexander Volkov contra Jailton Almeida. Para muitos analistas, essa luta representa, na prática, uma eliminatória informal pelo posto de próximo desafiante ao cinturão. E o próprio Aspinall compartilha dessa visão. Em entrevista ao site Bloody Elbow, o inglês foi direto: "É assim que eu vejo. E acho que isso é bem óbvio." Segundo o campeão, esse confronto definirá o futuro imediato da divisão dos pesados. Aspinall também analisou tecnicamente a luta, apontando Alexander Volkov como o favorito. O russo já é um velho conhecido do campeão. Em março de 2022, no UFC Londres, Aspinall finalizou Volkov de forma contundente, consolidando-se como uma das grandes promessas da divisão na época. Agora, no entanto, o inglês enxerga seu antigo adversário em grande fase. Ele inclusive comentou sobre a última luta de Volkov contra Ciryl Gane, no UFC 310, em dezembro de 2024, quando perdeu por decisão dividida. "Na verdade, eu achei que o Volkov venceu a luta contra o Gane, para ser honesto. Acho que o Volkov tá em ótima forma agora. Acho que o Almeida é bom. Eu não vi o suficiente do jogo do Almeida para dizer quão bom ele realmente é. Neste momento, é difícil afirmar, mas eu favoreceria o Volkov nessa luta." A opinião do campeão mostra duas coisas. Primeiro, que ele respeita a qualidade de Jailton Almeida, mas ainda não o enxerga no mesmo patamar de Volkov. Segundo, que vê o russo como uma ameaça real à sua hegemonia, caso os dois voltem a se enfrentar em breve. Curioso é que o futuro de Aspinall poderia ter sido bem diferente. Em 2025, a expectativa era de que ele enfrentasse Jon Jones em uma super luta de unificação de cinturões ainda este ano. No entanto, em junho, Jones surpreendeu o mundo ao anunciar sua aposentadoria. A decisão foi um choque não apenas para os fãs, mas também para Dana White, que acreditava ter um acordo praticamente fechado, que pagaria a Bones cerca de $30 milhões para lutar contra Aspinall. Para aumentar ainda mais a polêmica, poucos dias depois, Jones voltou atrás e declarou que pretende lutar novamente, mas apenas em junho de 2026, no evento histórico que o UFC organizará na Casa Branca. Irritado com a reviravolta, Dana White deixou claro que não permitirá a presença de Jones nesse card especial, fechando as portas para qualquer aparição do ex-campeão. Com esse cenário indefinido, a categoria dos pesados segue em movimento. Caso Aspinall consiga passar pelo duríssimo Ciryl Gane, A novela sobre quem será o próximo adversário de Ilia Topuria no UFC segue rendendo debates, especulações e muita controvérsia, desde que o espanhol nocauteou Charles Oliveira no UFC 317 e conquistou a glória em duas divisões. Fãs e analistas tentam prever qual será o próximo passo do campeão. Entre as possibilidades mais comentadas estão Paddy Pimblett, Armin Tsarukyan e Justin Gaethje, cada um com seus argumentos e apoiadores dentro e fora do octógono. Topuria chegou ao topo com um estilo devastador e uma confiança inabalável, o que faz com que qualquer escolha de adversário tenha impacto gigantesco no cenário do UFC. A organização, como de costume, parece dividir opiniões. O face-off entre Topuria e Pimblett deu força à narrativa de que o inglês poderia ser o escolhido, impulsionado por sua popularidade e pela capacidade de gerar vendas. Já Tsarukyan aparece como a opção mais lógica do ponto de vista esportivo, já que o muitos, incluindo Islam Makhachev, acreditam que ele seja o desafiante mais merecedor. No entanto, a figura de Justin Gaethje surge como um verdadeiro ponto de interrogação, especialmente após o americano cogitar aposentadoria e expressar o desejo de um último grande desafio. Diante desse cenário, vários nomes influentes se posicionaram. Michael Bisping já afirmou que, para ele, Pimblett é o desafiante mais óbvio. Makhachev, por sua vez,
defendeu Cesaro Kia. E agora, mais recentemente, foi a vez de Michael Chiesa, veterano do peso meio médio, manifestar apoio direto a Justin Gaethje durante sua participação no podcast The Fire, comandado por Mike Bohn. Chiesa explicou seu ponto de vista sobre quem merece a chance de disputar o cinturão. Para ele, apesar da derrota de Gaethje para Max Holloway no histórico UFC 300 em 2024, isso não deve ser usado como argumento contra o ex-campeão interino. O que pesa, segundo Chiesa, é tudo o que Gaethje já entregou ao esporte e à organização. Em suas palavras, a defesa foi enfática. Há pessoas dizendo que será o Paddy. Já ouvi que pode ser o Paddy e já ouvi que pode ser o Justin. Para mim, como lutador, uma grande parte de mim sente que sabe de uma coisa: dê a luta pelo cinturão ao Justin Gaethje, porque só vamos tê-lo por mais um tempo. Ele correu um grande risco quando lutou com o Max. Se o UFC prometeu algo a ele ou não, ninguém sabe a verdade, além do Justin. Mas, sabe de uma coisa? Apenas deem a luta a ele. Elmeress. Ele conquistou isso com sangue, conquistou com seus esforços, com tudo que nos deu, e deixou no octógono. Alexander Volkanovski recuperou seu trono no peso-pena do UFC, e agora vive a expectativa de sua primeira defesa neste segundo reinado. Depois de Ilia Topuria abrir mão do cinturão, o australiano entrou em ação no UFC 314, em abril, e derrotou Diego Lopes em uma performance digna de seus melhores dias, mostrando que ainda está longe de encerrar sua trajetória no octógono. Com o título de volta em suas mãos, a tendência é que Volkanovski tenha como próximo desafiante o inglês Lerone Murphy, que em agosto no UFC 319 conseguiu uma vitória impressionante ao nocautear Aaron Pico, invicto e em ascensão. Murphy vem se consolidando como um nome inevitável na categoria, mas, apesar de o inglês ser considerado o próximo na fila, um veterano da organização acredita que o maior obstáculo para o reinado de Volkanovski não é Murphy menos, e sim um velho conhecido, Diego Lopes, justamente o adversário derrotado pelo australiano 5 meses atrás. No último sábado, Lopes voltou ao octógono e brilhou mais uma vez ao finalizar Jean Silva no Naut UFC, recuperando o prestígio após a derrota em disputa de cinturão. A atuação renovou sua posição como um dos principais nomes da divisão e fortaleceu sua candidatura para uma revanche. Quem defende essa possibilidade com entusiasmo é Michael Chiesa. O ex-lutador e atual analista do UFC ressaltou que, embora o momento peça por lutas inéditas, o brasileiro representa o teste mais perigoso para Volkanovski. Em entrevista, Chiesa afirmou: pelo tempo que ainda temos com Volkanovski, acho que queremos lutas novas. Acho que o Lerone Murphy carimbou o passaporte dele, honestamente. Estar invicto em eventos principais no UFC e aceitar a luta com apenas 3 semanas de aviso no UFC 319, passando por um corte de peso duro e enfrentando Aaron Pico, que é muito perigoso. Isso é um mérito enorme. Na sequência, ele fez questão de destacar o brasileiro: sou um grande fã do Diego Lopes. Acho que o maior desafio para o Volkanovski não é o Lerone Murphy. Acho que o maior desafio para o Volkanovski será o Diego Lopes, porque ele o pressionou muito naquela primeira luta. Um lutador do calibre do Diego Lopes só volta melhor depois de uma derrota quando ainda está no auge. Ele tem passado tempo treinando em Oklahoma State Wrestling. E sinceramente, acho que a luta mais perigosa para o Volkanovski agora é essa revanche contra o Lopes. As declarações de Chiesa reforçam a ideia de que Diego Lopes não apenas se recuperou rápido de sua derrota, mas voltou ainda mais preparado e perigoso. Aos 29 anos, vivendo seu auge físico e técnico, o brasileiro já se tornou um dos favoritos da torcida e pode sim representar um grande risco ao reinado de Volkanovski, caso consiga a revanche. Do outro lado, Lerone Murphy, considerado o desafiante número 1, não gostou nada da análise de Chiesa e fez questão de se posicionar nas redes sociais. O inglês, invicto com 17 vitórias em seu cartel, deixou claro que não vê motivo para Lopes voltar tão cedo à disputa e defendeu sua posição de próximo desafiante. Em resposta direta às comparações, Murphy escreveu: Diego foi incrível contra o Silva, mas não muda muita coisa em uma revanche contra o Volk. As pessoas querem ver novos confrontos. Um dado impressionante veio à tona após a superluta entre Canelo Álvares e Terence Crawford.
que balançou não apenas o mundo do boxe, mas também provocou comparações inevitáveis com o UFC. No último sábado, o Allegiant Stadium, em Las Vegas, foi palco do maior evento de boxe do ano. Canelo, ícone mexicano e multicampeão, encarou Terence Crawford pelo título indiscutível dos supermédios. Apesar de entrar como azarão, já que precisou subir várias divisões de peso, Crawford protagonizou uma das maiores atuações de sua carreira, derrotando Canelo por decisão unânime e se tornando o novo campeão indiscutível da categoria. A luta não só mexeu com a história do boxe, mas também quebrou recordes de audiência. De acordo com os números divulgados dias depois, o confronto terminou como a luta de título masculino mais assistida deste século, reforçando o peso desse encontro para o esporte. No entanto, o aspecto que mais chamou atenção foi financeiro. O duelo marcou também a estreia oficial da TKO Boxing menos braço voltado ao boxe sob o comando de Dana White, que subiu ao palco durante a semana de luta como novo promotor. Em meio às coletivas, White foi questionado sobre os planos da empresa e sobre uma possível tentativa de modificar a dinâmica do boxe, especialmente em relação ao Muhammad Ali Boxing Reform Act, lei que protege atletas de práticas abusivas de promotores e empresários. Uma proteção que, vale lembrar, não existe no UFC, mesmo com a lei ainda em vigor no boxe. Os números da bolsa de Canelo e Crawford foram gigantescos. O mexicano teria faturado no mínimo 100 milhões de dólares, enquanto Crawford também levou um valor astronômico. Somados, os dois arrecadaram cerca de 200 milhões de dólares apenas nessa luta. Para se ter uma ideia da disparidade, uma estatística divulgada menos de uma semana após o evento revelou que, sozinhos, Canelo e Crawford quase superaram o valor total pago a todos os lutadores do UFC. Em 2025, estima-se que a folha de pagamento do UFC no ano ultrapasse ligeiramente os 210 milhões de dólares, ou seja, apenas uma superluta de boxe praticamente igualou o que centenas de atletas do MMA recebem coletivamente ao longo de toda uma temporada. A comparação reacende debates sobre disparidade salarial entre o UFC e o boxe. Enquanto no boxe os números de bolsa são frequentemente públicos e transparentes, no MMA reina o mistério. A organização de Dana White raramente revela os ganhos completos de seus lutadores, e grande parte do faturamento vem de bônus e contratos paralelos. Atualmente, não há clareza sobre quem é o maior salário dentro do UFC. Alguns apontam Ilia Topuria como a maior estrela da atualidade, mas isso não necessariamente significa que ele seja o mais bem pago. A ausência de informações concretas apenas amplia a discussão e gera frustração entre fãs e atletas. O contraste entre as duas modalidades ficou ainda mais evidente com essa superluta, enquanto boxeadores de elite como Canelo e Crawford arrecadam fortunas históricas em uma única noite. Até mesmo campeões consolidados do UFC precisam de anos de atividade para se aproximar de cifras semelhantes. O futuro dirá se a TKO Boxing de Dana White conseguirá equilibrar essas diferenças ou se o UFC